Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em ping de satélite e foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí pro Malaysia que o pessoal levanta mais? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em consideração. A gente tá conversa de bar e tal, né? O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele tava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar. E o avião, ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir. As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China. Ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir, baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. Por que isso não chama atenção? Tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo morreria por hipóxia. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa de para onde o avião está indo. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal, assim, os passageiros, para onde a gente está indo? Por que caiu máscara? As comissárias caiu ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? Mas quando ele desliga o radar, o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a força aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele tá do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. E daqui a pouco ele tá do lado da Malásia. O cara, acho que tá lá no Vietnã. E o outro, acho que tá na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a força aérea. Ele fez um jeito de dar uma driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, consistente ali. Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. De uma maldade. Maldade tem. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá, quando investigaram esse negócio? Não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou, e um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. E aí, depois que ele sai do território, ele entra nesse mar, aí ele vira à esquerda e vai para o sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi para o sul? Ciência. Essa comunicação que o avião da Air France mandou pro escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria para o avião. E a Malaysia tinha isso também, mas só para o avião, não tinha para os motores.
porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabe quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping assim de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo, você tá aí, tô aqui. E existia essa comunicação de ping e a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia, o satélite tá aqui, ele tá mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele tá indo pra lá ou pra cá. Ele tá se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido pro sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillett, acho. Ele tá envolvido com Malaysia. Ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping, e vai plotando os dados e fala: Malaysia caiu nessa área aqui. Baseado em informação de avião e tudo mais. Muito interessante. Eles têm meio que um local ali. Ele tem. Ele tem. Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Ah, não vai ter? Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o Fly Recorder, por exemplo. Aí não gravou nada. Os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada 2 horas. Então teria as últimas 2 horas de voo, se ele falou alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada. Já se encontraram pedaços dele, inclusive. Encontraram, né? Já? Olha só. Eles... A onda, né? As correntes. As correntes vai cair. Uma hora aparece. Levaram lá pra costa do Madagascar e eles encontraram algumas coisas. Nossa. Do avião.